Olá, sétimo ano, espero que tenham tido uma semana maravilhosa, que tenhamos uma semana de muitos estudos, mas também de muita alegria, porque a gente merece, né? Tô morrendo de saudade de vocês e hoje a aula ela vai ser para comentar. Eu tive até uma dúvida de uma aluna da turma de vocês e ela me perguntou sobre, deixa eu ler o e-mailzinho dela aqui, deixa eu abrir aqui na minha caixa de entrada. Dúvidas, olha, tipos de sujeito, ela perguntou para mim. Eu não entendi direito os tipos de sujeito, você poderia me explicar? Claro que eu posso explicar, tá? Só que a gente vai por partes. Se eu chegar aqui agora e explicar para vocês todos os tipos de sujeito, todos de uma vez, vocês vão ficar confusos. Então assim, vamos por partes. Primeiro vamos entender o que é um sujeito, o que é um predicado. Depois, quais são os tipos de sujeito? Aí a gente vai devagarzinho. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto e, por último, oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tanto faz, é a mesma coisa. Tá? Então, vamos por partes. Eu estou anotando aqui todas as dúvidas de vocês e aí eu tento colocar nos vídeos as dúvidas, ok? Então, eu gostaria que hoje vocês todos estivessem conectados lá na plataforma EduQuest, na unidade 5. A unidade 5 ela se chama Sujeito e Predicado. Só lembrar uma coisa, esse fer aqui é porque alguns alunos deixaram na minha portaria no meu aniversário junto com um bolo, tá? A gente não teve contato físico, eles deixaram na portaria para mim, aí eu fiquei com pena de jogar fora, colei aqui no meu escritório. Tá? Para lembrar deles. Então, não é porque eu quis fazer um cenário, não. É só porque o computador fica aqui e aí a câmera fica para lá. Não tem como eu tirar, tá? Então, fica ali ferro. Então, gente, sujeito e predicado. A gente vai falar sobre o sujeito e o predicado hoje. Eu queria que vocês, então, ficassem conectados na unidade 5, lá na EduQuest. Cliquem lá em entrar. E aí a gente está no nível 1. Sujeito e predicado, qual a diferença? Aí ele começa falando assim: estudaremos os conceitos de sujeito e predicado, assim como a classificação do sujeito. Está preparado? Então, eu vou realizar esse teste de conhecimento junto com vocês, por isso que é importante que vocês estejam conectados lá na plataforma EduQuest. Então, eu vou estar junto com vocês no teste de conhecimento, mas antes, vamos falar de sujeito, né? O que é o sujeito? O sujeito é aquele elemento que pratica a ação dentro de uma oração. Ele pratica essa oração, mas ele sofre também uma oração. Ele pode sofrer também uma oração. É como se ele fosse o responsável pela história que está sendo contada dentro de uma oração. Então, se eu falo assim, todos os animais foram capturados. Todos os animais foram capturados. Quem foram capturados? Todos os animais. Reparem que todos os animais eles estão sofrendo a ação da captura, né? Então eles estão sofrendo uma ação. Esse elemento todo aí, todos os animais, esse elemento faz parte do sujeito da oração. Então o sujeito ele não só pratica a ação. Fernando, então me dá um exemplo do sujeito praticando a ação. Posso dar, não tem problema nenhum. Os engenheiros entregaram o projeto. Os engenheiros entregaram os projetos. Quem entregaram os projetos? Os engenheiros. Reparem que agora os engenheiros eles estão praticando a ação da entrega do projeto, tá? Aquele exemplo que eu dei anteriormente, todos os animais foram capturados. Reparem que os animais estão sofrendo a ação. E agora, os engenheiros entregaram os projetos, os engenheiros estão praticando a ação. Isso aí, esses dois exemplos, é que define o conceito de sujeito. Então, sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação. Aí a gente chama de sujeito, tá? Fernando, o sujeito ele sempre vai ser nome? Não, ele pode ser um objeto, ele pode ser uma emoção. Por exemplo, a felicidade tomou conta de mim. O que tomou conta de mim? A felicidade. Felicidade não é uma pessoa.
Quer dizer, felicidade até pode ser uma pessoa, né? Mas assim, pode existir uma pessoa chamada felicidade, ou você pode ficar feliz porque você viu uma pessoa, mas o sentido ali na frase não é de uma pessoa. Então, ó, a felicidade tomou conta de mim. O que tomou conta de mim? A felicidade. Então, a felicidade é o sujeito. E tudo que sobra na frase, Fernando, tudo que fica depois do sujeito, o nome que se dá a tudo que vem depois do sujeito, a gente fala que é o resto do sujeito, o nome que se dá é predicado. Então vamos voltar? Vamos voltar a fita? Pega o controle lá. Vamos lá. Todos os animais foram capturados. Quem é o sujeito? Todos os animais. Quem é o predicado? Foram capturados. Então todos os animais é o sujeito, eu separo, e tudo que sobrou depois do sujeito é o predicado. Naquele outro exemplo, os engenheiros, como é que era mesmo? Os engenheiros entregaram os projetos. Os engenheiros, sujeito, entregaram os projetos, predicado, viu? Tudo que sobrou depois do sujeito se tornou predicado, tá? E, Fernando, o sujeito, ele vai ficar sempre no início da frase? Não, ele pode estar no meio. Dependendo, ele pode estar no final. Fica estranho, né? Essa estrutura oracional aí com o sujeito lá no final. Mas pode acontecer. O que a gente chama? A gente tem a ordem direta e ordem indireta. O que é a ordem direta? É quando o sujeito está no início da frase. Então, ó, Ana entregou o livro. Ana está no início da frase. Ana é o sujeito, entregou o livro, é o predicado. Agora, se eu falo assim, entregou, vírgula, Ana, vírgula, o livro. Ana está no meio da frase. Então, Ana é também sujeito. Entregou o livro, vírgula, Ana. Ana está no final da frase, tá? Então, o sujeito é Ana, tá? Quando eu falo vírgula, é só para você pensar na pausa, tá? Não é vírgula propriamente dita, não. Então, vamos lá. Quando o sujeito está no início, é ordem direta. Quando o sujeito está no meio ou no final, é ordem indireta, tá bom? Isso aí é bom ficar bem guardadinho. Então vamos lá, vamos recapitular. Sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação. Tudo que vem depois do sujeito é o predicado, né? Ou tudo que, quando você tira o sujeito da frase, tudo que sobrou naquela frase é o predicado. Quando o sujeito está no início da frase, a gente chama de ordem direta. Quando o sujeito está no meio ou no final, a gente chama de ordem indireta, tá? Vou dar outro exemplo de um sujeito que não seja nome. Por exemplo, ninguém falou nada. Quem é o sujeito da frase? Ninguém. Não é que ninguém, absolutamente ninguém. A palavra ninguém é o sujeito da frase. Tá? Então, cuidado, fiquem atentos que o sujeito não é só o nome de alguém. O sujeito pode ser um objeto, pode ser uma citação, pode ser qualquer coisa, ok? Vamos começar hoje com o sujeito simples. O que é o sujeito simples? O sujeito simples é aquele que é composto por apenas um núcleo. Fernando, me lembra o que é núcleo? Núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. É a parte principal do sujeito. Deixa eu finalizar aqui uma aula. Aqui é assim, a gente está gravando a aula, tá dando aula também ao mesmo tempo. Eu estou aqui gravando aula para vocês, mas ao mesmo tempo eu estou ministrando uma aula aqui para o 3º ano. Meio de... Peraí. Vamos lá, término da aula. Foi. Pronto. Voltando. Núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. É a parte principal do sujeito. Me dá um exemplo, Fernando? Com muito cuidado, João e Maria foram ao bosque. Com muito cuidado, João e Maria foram ao bosque. Reparem, o sujeito aí está no início ou está no final? Está no meio, né? Com muito cuidado, João e Maria foram ao bosque. Olha, João e Maria estão no meio aí da frase, eles são os sujeitos da frase. Quantos núcleos eu tenho nessa frase? Primeiro, quais são as partes principais do sujeito? João, Maria. Eu não posso falar assim, João e Maria. Eu tenho que botar João, Maria. Eles são os principais da frase. Então, quantos núcleos eu tenho aí? Eu tenho 2 núcleos, tá? Então, quando eu tenho 2 núcleos, o período não pode ser simples.
Período simples é quando eu tenho só um núcleo. Me dá um exemplo? O sol iluminava a cidade. Ó, o sol iluminava a cidade. Quem iluminava a cidade? O sol. O sol é o sujeito. Qual é a parte principal do sujeito? Sol, tá? Então eu tenho lá o sol. Qual é a parte principal? Sol. Essa parte principal eu chamo de núcleo do sujeito. Então, núcleo do sujeito é a parte principal do sujeito. Quantos núcleos eu tenho? Um só, a palavra sol. Então, aí eu tenho um sujeito simples. Sacou? Pegou? Então, sujeito simples, eu tenho um núcleo só. Sujeito composto, eu tenho 2 ou mais núcleos. Tá? Vamos voltar a fita? Vamos lá. Sujeito e predicado. Sujeito, aquele que pratica ou sofre a ação. Ele pode estar no início, no meio e no fim. Quando ele está no início, a gente chama de ordem direta. Quando ele está no meio ou no final, a gente chama de ordem indireta. Tudo aquilo que depois, quando eu tiro o sujeito, tudo aquilo que sobra na frase, a gente chama de predicado. Vamos lá, existem 5 tipos de sujeito. A gente está falando dos 2 primeiros, sujeito simples e sujeito composto. Sujeito simples, só tem apenas um núcleo do sujeito. Parênteses, o que é núcleo do sujeito? Núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito, tá? Fecha parênteses. Então, eu conto a quantidade de núcleos para definir se meu sujeito ele é simples ou ele é composto. Se eu tiver um núcleo só, simples. Se eu tenho 2 ou mais, sujeito composto. Por hoje é só, para a gente não se confundir. Fernando, não entendi direito. Volta o vídeo lá no início, começa a assistir de novo, tá? Porque eu estou tentando explicar de uma forma bem didática, bem tranquila. Fernando, assisti várias vezes e ainda não consegui entender. Calma que quando começar a entrar em outros tipos de sujeito, eu vou recapitular isso tudo e aí você vai reaprender, reaprender, até falar assim, eu não aguento mais sujeito, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vamos entrar então aí do Quest lá. Vocês já estão aí, né? No começar. Quem já fez tá reforçar. Quem não fez ainda tá começar. Então, sujeito e predicado, qual a diferença? Eu vou fazer junto com vocês, tá? E aí eu vou explicando ao mesmo tempo. Vamos lá, começar, ó, tem um videozinho aí de 2 minutos e 53, é para assistir ao vídeo, tem que assistir ao vídeo, é importante que você assista, que você depois assista de novo, e aí não tá fazendo nada, vai lá, assiste de novo, por quê? Quanto mais a gente assiste, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente, né, aquilo ali vai entrando na nossa cabeça, a gente vai ficando cada vez mais, como se diz, cada vez mais disponível para entender a matéria, tá bom? Vamos lá, teste seu conhecimento. Na sentença, desafio número 1. Na sentença, vive-se melhor no campo. O sujeito pode ser classificado como? Ele está falando aí, quem é que vive no sujeito? Quem é que vive aí nesse sujeito? Tá claro pra gente quem é esse sujeito? A gente não sabe, né? Então, vive-se aí, a gente chama de sujeito indeterminado. Eu queria só dar um parênteses para vocês. A gente não falou do sujeito indeterminado ainda. Então, fiquem tranquilos que se vocês erraram essa questão, professor, me fala sujeito indeterminado. Eu vou falar. E isso aí nem é um tipo de sujeito indeterminado aí na essência. Isso aí é índice de determinação do sujeito. É uma outra matéria, é uma outra história. A plataforma colocou aí, já jogou para vocês, mas vamos devagar. Vamos segurar um pouquinho isso aí, tá bom? Então não fiquem preocupados em relação a ter errado essa questão, não. Eu não vou nem entrar muito em detalhes com o sujeito indeterminado, porque a gente vai avançar aí, tá? Ó, ele fala, sujeito é o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Poxa, claro, né? Se é ele que conta a história, ou contam a história dele, é claro que a gente está dizendo alguma coisa a respeito dele. Aí pede para correlacionar. Para quem não lembra o que é correlacionar, é ligar uma coisa a outra. Aí fala, Mariana e Carolina perderam o avião. Ó, uma frase. Mariana e Carolina perderam o avião. Quem perderam o avião? Mariana e Carolina. Então elas são sujeito. Vai lá, vai ficar verdinho. Perderam o avião. Predicado. Então vai lá. Estão entendendo? Naquela explicação no início do vídeo, para fazer agora o teste de conhecimento, fica muito mais fácil, né? Vamos lá. Próximo desafio. Na sentença, eles compraram um carro lindo.
O sujeito pode ser classificado como, ó, eles compraram um carro lindo. Qual é a pergunta que eu faço? Quem compraram um carro lindo? Eles. Não foram eles que praticaram a ação de comprar o carro? Então, eles eu vou classificar como sujeito. Pode marcar lá que você vai acertar. Sujeito simples. Desafio 5. Olha como é que a gente está rapidinho. Tem blá blá blá, é o blá 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 da oração sobre o qual se diz alguma coisa e blá 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 é tudo que se diz sobre o sujeito, tá? Então, ele está perguntando para você pegar essas palavrinhas aí e preencher nessas lacunas. Então tem 3 palavrinhas, ó, predicado, sujeito e termo. Então o que a gente pode falar? Que sujeito é o termo da oração sobre o qual se diz alguma coisa e predicado é tudo que se diz sobre o sujeito. Vamos ver se está certo? Vamos ver se eu acertei? Então vamos lá. Sujeito, vou pegar meu sujeito e vou colocar lá, é o termo da oração sobre o qual se diz alguma coisa e predicado é tudo que se diz sobre o sujeito. Ó, eu acertei, não perdi nenhum coraçãozinho até agora. E vocês? Depois quero saber, hein? Podem me contar aí se vocês perderam algum coraçãozinho. Pode me falar, Fernando, perdi 2 coraçõezinhos, tá? Vamos lá, próximo desafio. O sujeito sempre concorda com o verbo. Isso é uma verdade. O sujeito sempre vai se relacionar com o verbo, independente da classificação dele. Então pode botar verdadeiro lá que você vai acertar. No desafio 7, na sentença, dispensamos os funcionários. Quem dispensaram? Nós. A gente chama isso aí de sujeito oculto. Como eu falei lá no sujeito indeterminado. Hoje, para a gente ir devagar, a gente vai falar sobre o simples e o composto. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o indeterminado e o oculto. Então, marquem aí o sujeito oculto, mas fiquem tranquilos, caso vocês não tenham entendido, que eu vou retomar esse conteúdo aí para explicar. Eu não quero falar para vocês todos os tipos de sujeito de uma vez, porque eu acho que vocês vão ficar bem confusos. Então, eu vou começar devagarzinho, tá legal? Vamos lá, marca aí sujeito oculto e próximo desafio. Correlacione, para você ligar, vamos lá. Aí tem uma frase, né? 2 frases. Ouvimos as explicações com atenção e Júlia foi à festa. Como vocês ainda não estão aí com a matéria de sujeito implícito, que é a mesma coisa de sujeito oculto, na ponta da língua, porque eu não falei ainda, vamos por eliminação. Olha lá, Júlia foi à festa. Quem foi à festa? Júlia. Quem é o sujeito da festa? Júlia. Quem é o núcleo do sujeito? Júlia. Então pega lá, Júlia foi à festa, marca com sujeito simples, vai ficar verdinho, e a outra você vai por eliminação, tá bom? Próximo desafio, desafio 9. Predicado é tudo que se diz sobre o sujeito. Tô mentindo? Tô falando alguma mentira? Não. Se o sujeito é aquele que pratica ou sofre ação, o predicado é tudo aquilo que a gente fala sobre o sujeito. É o resto. Separou o sujeito, sobrou o resto é predicado. Vamos lá. Na sentença, André e Marcos estão gripados. O sujeito pode ser classificado como? Quem estão gripados? André e Marcos. Quantos núcleos eu tenho aí? 2. Quais são esses núcleos? André, Marcos. Né? O que é núcleo? É a parte mais importante do sujeito. Então, se eu tenho 2 núcleos e não tenho um, não pode ser período simples. Só pode ser o quê? Composto. Então, pode marcar composto lá com força, apertar e acertou. Desafio 11. Ó, desafio 11 sem perder nenhum coraçãozinho. Ah, professor, perdi 1, perdi 2, não tem problema. Perdeu mais de 3, aí tem que começar a ficar preocupado, ficar assim, no sentido de eu preciso estudar mais, tá? Agora perdeu um coraçãozinho, perdeu 2 coraçõezinhos, tá bom, acontece. Só não pode perder mais de 3 assim, porque aí já tem que revisar a matéria. Vamos lá. Pede para correlacionar. Aí tem as frases. Abandonaram o bebê e há semanas não faz sol, tá? São 2 tipos de sujeito que a gente não estudou ainda. Então eu não vou exigir de vocês aí que vocês acertem essa questão. Então, ó, há semanas não faz sol, marca lá como oração sem sujeito. E abandonaram o bebê, marca aí como sujeito indeterminado. Tá bom? Lembrando que essa matéria ela não vai ficar por aí solta. No próximo vídeo eu vou falar sobre indeterminado ou oculto. Aí no outro eu vou falar sobre oração sem sujeito. Então fiquem tranquilos. A gente vai estudar isso com calma.
Próximo desafio, desafio 12. Não é 12, é 12. Não tem esse uzinho aí, ó, 12. É 12, tá? Vamos lá. O sujeito é uma função substantiva da oração, porque são os substantivos... Aí tem as palavras, né? Substantivos, núcleos e numerais, para vocês preencherem as lacunas. O que a gente pode falar? Que o sujeito é uma função substantiva da oração, porque são os substantivos, pronomes e numerais, substantivos ou outras palavras substantivas que atuam como núcleos do sujeito, tá? Então fica substantivos, numerais e núcleos, ok? Próximo desafio, desafio 13. Na sentença nevou muito em Nova York, marquem sem sujeito. Depois eu explico por quê, aquela mesma questão. O sujeito é oculto ou simples quando não está representado por uma palavra, mas podemos... Isso aí é um sujeito falso, é uma afirmação falsa, porque a gente sabe que o sujeito simples, ele é composto por uma palavra, tá? Então tem que estar lá a palavra do sujeito simples. Então pode marcar falso. Desafio 15, vamos lá, mãozinha, todo mundo assim, sujeito composto e sujeito indeterminado. Já que vocês ainda não receberam a revisão de sujeito indeterminado da minha parte, vão por eliminação. Olha lá, João e Miguel não me disseram a verdade. Quem não me disseram a verdade? João e Miguel. Quantos núcleos? 2 núcleos. Se eu tenho 2 núcleos, período composto, né? Sujeito composto. Então eu marco lá e pronto. Acabei a minha, tá? Então, gente, eu fiz o teste de conhecimento com vocês hoje, foi importante eu ter feito, para que vocês não fiquem preocupados em relação aos tipos de sujeito, né? Professor, eu não sei qual é o tipo de sujeito, eu não entendi, babá. Então, agora, vocês estão sabendo quais são os 2 primeiros, simples e composto. No próximo vídeo a gente avança, tá bom? Qualquer dúvida, manda para mim. Valeu!